Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Mais uma vez aqui nos estúdios da Crossroads eu vou receber um convidado muito especial. Luiz Eduardo Silveira, além de ser membro do Open Mind, é um amigo pessoal. E eu convidei o Luiz aqui para a gente poder falar sobre carreira, né? Ele que é um executivo aí com uma sólida experiência em gestão de pessoas, tecnologia, processos, serviços. Ele vai aqui contar toda a sua experiência, né, ao longo desses anos e qual a visão dele de mercado, quais foram os desafios para chegar até aqui e o que ele pensa para o futuro. Então se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Vamos lá? Agora é aqui, né? Isso. Tem como ligar o ar aí? Tá ligado? Acho que tá, Lúcio. Tá no 23, 23, tem que botar 21. 21 liga o compressor. Tá 22. Aí tá bom. Vamos lá? Cara, pior que é bom usar o fone, né? É, fica bem melhor. Nunca fiz com. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO e idealizador do Open Mind e também aqui recebo convidados nos estúdios da Crossroads para poder conversar sobre carreira, sobre os desafios aí desse momento que estamos vivendo. Então hoje nós vamos também bater um papo com um grande executivo, mas antes de começar eu tenho aqui alguns recadinhos para vocês. Primeiro que, se você está nos acompanhando, está gostando aí dos conteúdos produzidos aqui no Open Mind Talks, nos siga no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Nós estamos em todas as redes sociais, sempre trazendo muito conteúdo, muito networking. Nós falamos sobre relacionamento e sobre desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, esse é o propósito do Open Mind Brasil. Se você está entrando aí pela primeira vez e não conhece o Open Mind Brasil, eu te convido a entrar no nosso site, né, openmindbrasil.com e conferir lá todos os nossos conteúdos e também entender como se tornar um Open Minder, que assim chamamos carinhosamente os membros do Open Mind Brasil. O Open Mind Brasil, que é uma rede social formada por diretores e presidentes de grandes empresas. Nós temos o propósito de conectar pessoas, compartilhar conhecimento e gerar oportunidades, formando um poderoso networking. Nós temos a nossa própria plataforma de networking, a nossa própria rede social, que é um app que está aí na Apple Store e na Google Store. Diferente das redes sociais tradicionais, a nossa rede ela é uma rede fechada. Ela é exclusiva para membros do Open Mind. Se você quer se tornar um Open Mind, você tem essas características, né? É um diretor, presidente ou vice-presidente de grandes empresas, é só você entrar lá no nosso site, openmindbrasil.com, e lá você vai encontrar um formulário de adesão. Você vai colocar lá os seus dados e você será avaliado o seu perfil para que você se torne aí um membro da nossa rede social. Assim como o nosso convidado de hoje, né? Que já está aqui na minha frente, né? Quero agradecer a presença do Luiz Eduardo Silveira. Luiz, obrigado pela sua presença e obrigado, acima de tudo, pela parceria ao longo desses anos aí de Open Mind Brasil. Legal. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos. Lúcio, eu estava te ouvindo agora, estava fazendo uma reflexão, cara. Nós nos conhecemos em outubro de 2020. Né? O Open Mind estava, né, meio que, né, no seu início e foi um prazer para mim ter entrado lá naquela época e estar aqui até hoje, né? E tá podendo aqui falar contigo, acho que meio que o final de um sonho vai de consumo.
Vou estar com o Lúcio, com o microfone, poder falar para a minha carreira, a gente falar de Open Mind e tal. Então, gente, vai ser um prazer enorme poder contar aqui e poder compartilhar um pouco da minha trajetória aí. Pessoal, então vocês viram que o Luiz, ele está animado para essa conversa aqui hoje, né? Espero que também vocês estejam, né? E se você está realmente animado aí para essa conversa, coloca seu nome aí no chat. Esse evento está sendo transmitido aí pelo LinkedIn, né? Então quem está acompanhando a gente aí no LinkedIn, coloca seu nome, coloca a empresa que você atua, porque é uma forma também de gerar visibilidade para você. Nós queremos conhecer quem está acompanhando essa transmissão. E se puder compartilhar, a gente agradece muito, porque nós queremos impactar o maior número de pessoas possíveis. Antes de começar, Luiz, eu queria fazer um agradecimento especial à CrossHost, né? Que é essa grande empresa que nos apoia fazendo as transmissões do Open Mind Brasil. Nós estamos aqui no estúdio da CrossHost, aqui na Vila Mariana, localizado na Rua Joaquim Távora, né? Que tem uma estrutura fantástica, atende as maiores empresas do Brasil, fazendo streaming, fazendo eventos, fazendo também transmissões aqui desses estúdios de podcast. Tem um estúdio fantástico aqui também no segundo andar. Queria até saber de você, Luiz, o que você achou aqui da CrossHost? Lúcio, não conhecia, fiquei impressionado com a estrutura, com os equipamentos, com a localização e com os profissionais que estão aqui com a gente, né? Acho que assim, a gente pode falar que é toda uma estrutura de primeiro mundo e é sensacional. Acho que é um parceiro super à altura do Open Mind. Os podcasts que são gravados aqui, além de ser alguns corporativos, né, com grandes empresas, também são podcasts premiados, são grandes apresentadores que estão aqui. E aqui no Open Mind também, no nosso Open Mind Talks, já passaram também grandes nomes. Nessa cadeira que você está sentado aí, já estiveram comigo Ana Paula Padrão, né, o ministro Aloysio Nunes, a Virna, né, a nossa querida Virna, atleta do vôlei. Já estivemos aqui com grandes executivos, presidentes de empresas e hoje recebendo você, né, Luiz? Você, inclusive, comentou aí que a gente se conheceu em 2021, né? Em 2021, eu particularmente fiquei muito curioso naquele momento. 2020, desculpa. Eu fiquei muito curioso para te conhecer naquele momento. Você era CEO do Santos, não era isso? Você estava num time de futebol, né? Bem diferente essa experiência. Exatamente. Eu fui CEO interino do Santos por 4 meses e meio, né? Os 5, e é um processo, é um projeto muito diferente para quem tem uma vida executiva. Você vem de multinacional, né? Empresa sendo familiar ou não, porque você está lá lidando no dia a dia com a paixão do torcedor, né? Então, você está cuidando de alguém que milhares de pessoas amam. A pressão é muito grande, né? A pressão é muito grande e, via de regra, muitos clubes você tem algumas deficiências financeiras. E isso impacta numa final de campeonato, num jogo, num patrocinador. Então, assim, como aprendizado é sensacional, mas eu brinco. Enquanto futebol, é melhor você torcer para o teu clube do que trabalhar nele. Que eu acho que o paralelo que eu traço nisso é você fazer uma autópsia da tua noiva linda. Não vai ficar bonita, né? Então, fica só torcendo, que é muito mais tranquilo do que você passar por um clube. Mas o aprendizado, ele é intenso e anacrônico. Então, são 5 meses que valem por 5 anos. E o Luiz, agora fazendo uma apresentação formal, né? Porque eu acho que as pessoas já entraram aí na live, eu dou um tempinho aí para que as pessoas acompanhem todo o conteúdo, né? Eu agradeço aí a audiência de vocês que estão chegando. Quero também saber quem são vocês. Coloca seu nome e a sua empresa aí no chat. A gente responde a todas as mensagens. Mas eu estou aqui com o Luiz Eduardo Silveira. O Luiz Eduardo Silveira é um executivo com mais de 25 anos de experiência. Além dessa passagem como CEO do Santos, ele também teve passagens por outros clubes de futebol, mas ele é um executivo extremamente versátil. Ele já teve atuação no agronegócio, na parte de serviço, no varejo, na área de tecnologia também, sempre
trabalhando com gestão de pessoas, com informação, com tecnologia. Então, é uma pessoa que tem uma experiência transversal. E eu acho que isso, Luiz, atrai aqui também o interesse da nossa audiência. Alguns executivos, Luiz, a gente vê que muitas vezes ele tem uma única experiência na vida dele. Ou atua na mesma empresa durante muitos anos, ou no mesmo segmento. No mesmo segmento. Você que trabalhou com esporte, com tecnologia, com serviço, como conquistar essa transversalidade e você ser um executivo, se tornar um executivo? Como que você se tornou um executivo multidisciplinar desse jeito? Tá. Legal te ouvir, Lúcio, porque né, eu estava lendo um pouquinho do que a gente ia falar hoje, ontem, e eu pensei na minha carreira no início, né? Então, quando eu ainda era pequeno, meu pai era executivo de uma indústria farmacêutica. E aí eu ficava com aqueles papéis dele, né, sentado, olhando e tal. Eu falei, pô, um dia eu vou ser executivo. Aí começo na minha primeira empresa, né? Então, até eu estava falando com um consultor na semana passada sobre a minha carreira, e eu falei, olha, a minha carreira tem 3 blocos distintos. O primeiro totalmente voltado para recursos humanos, onde eu tive a felicidade, né, na minha carreira de passar por Asia Brown Boveri e por Cargill, né, e vou para call center, né, e no call center eu começo a olhar algumas outras áreas, né, e daí eu fico eu vou brincar aqui um nível de consciência mais ampliado, tentando entender um pouquinho de PNL, de cliente, de meta, do DRE e tal. Aí eu começo o segundo bloco da minha carreira. Aí eu vou trabalhar no Cencosud, que é varejo, né, chileno, uma outra empresa gigante aqui de São Paulo que é de serviços, e saio e vou para uma empresa como diretor de RH e diretor do Centro de Serviços Compartilhados, olhando 3 países da América Latina e daí assumindo mais de 10, 12 áreas, né? Então, né, eu tinha uma equipe com 700 pessoas em 3 países, então era bastante gente. E nisso, eu começo a cada vez mais tentar entender sobre negócio, faturamento, business plan, mapa estratégico, me reportar para conselho, falar com o CEO e tal, né? Então, isso foi construindo. Eu acho que, sem querer, o que eu fiz no meio da minha carreira foi uma frase que eu uso, que carreira não é freestyle, né? Você tem que pensar, você tem que planejar para onde que eu quero ir, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? E isso eu consegui construir de uma maneira mais consistente nos últimos 4 ou 5 anos, né? E, logicamente, aquilo que tu fala, às vezes, né? As melhores oportunidades que surgiram para mim, na minha carreira, foram por networking, né? Não foi um headhunter que me ligou e tal. Já fui placement de várias empresas, né? Dessas, mas muitas vezes alguém me indicou, alguém me apontou o caminho, né, e tal. Então, com certeza um networking consistente, onde você se atualize, né, faz toda a diferença. E eu olho hoje exatamente como tu falou, né? A minha carreira, eu já passei por vários business, né, já cuidei de várias áreas, né, sou CEO ou diretor executivo nos últimos 5 anos. Né? E todo esse caminho me deu a musculatura necessária porque eu preciso fazer hoje, né, em nível de entrega, né? Mas eu acho que se eu fosse fazer o que a palavra, né, CEO ela representa, eu acho que o C deveria ser de curioso, o E de uma pessoa entusiasmada e o O de uma pessoa otimista. Se conseguir fazer isso e passar para a tua equipe, você consegue ter um time em alta performance, né? E que é sempre muito mais fácil falar do que fazer, né? Porque você tem um aspecto cultural de cada companhia que é importantíssimo nessa construção. Então, para você ter essa multidisciplinar, é até difícil falar, né? Para você transacional. Para você ser transacional, para você ser um executivo aí multidisciplinar, o networking, então, foi muito importante para você. E Sim. Você fez isso, networking, ao longo da sua carreira de forma consciente? Você sabia que era importante e buscou estruturar isso? Ou foi natural seu, algo orgânico? Eu acho que eu fui muito ruim de networking, Lúcio. Porque, né, como algumas pessoas falam,
eu às vezes acionava as pessoas quando precisava de algo. Ou uma informação, ou uma vaga, ou conhece, né, uma pessoa de tal estado, tal. Então eu era ruim de network. Na primeira metade da minha carreira, com certeza, eu era muito ruim, né? Às vezes eu acionava quando eu precisava. Não fazia um networking de qualidade, né? Porque o networking é de qualidade, você mais dá do que recebe, né? Mas esse nível de consciência eu tenho há 5 ou 6 anos, potencializado pelo Open Mind, né? Então, assim, me ajudou muito, mas muitas vezes eu tinha que usar o networking de um amigo que tinha aquele network, porque o meu não estava conectado, né? Então, né, pode falar que nos últimos 10 anos, né, e os últimos 3 potencializados pelo Open Mind, já com uma networking de mais qualidade. Marca um almoço, marca um café, posso te ajudar e tal. Então, essa troca tem que acontecer, né, para você ter um networking, né, de qualidade. Você como executivo, alguém que você não vê há 5 anos, te manda um WhatsApp ou uma mensagem no LinkedIn. Aí o cara, oi, tudo bem, como é que você está? Ah, estou desempregado, preciso de uma ajuda, ou não sei o que projeto. Cara, esse tipo de network ele até incomoda, né, porque ele não tem consistência, né? Então, assim... eu costumo dizer que esse tipo de networking é quase que você se tornar um stalker, né? Ficar stalkeando as pessoas na rede social, né? Isso não... E quando precisa, né? Não vai render, né? Mas, ao mesmo tempo, você disse que de 5 anos para cá foi que você se consolidou como diretor executivo e CEO de empresa, né? Mas... provavelmente você tem mais tempo aí de C-Level, né? Há quantos anos você é C-Level de grandes empresas? Lúcio, deixa eu ver, o número 1 de área, reportando já para presidente, acho que possivelmente é uns 15 anos. Uns 15 anos. Atualmente, né, para que todos saibam, o Luiz Eduardo Silveira, nosso convidado de hoje, ele é diretor executivo na Vela Pugliese, Buozzi e Guidoni Advogados, VPBG. É um dos maiores escritórios jurídicos, né? Um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. E nós temos aí orgulho de tê-los também aqui conosco como parceiro. O Luiz, ele está à frente desse grande escritório aí de advocacia. Mas, ô Luiz, na verdade, eu vejo também que as pessoas, elas não criam a consciência de que é essencial o networking para a carreira delas, enquanto elas não atingem o nível estratégico. Né? Porque enquanto elas são operacionais, o papel dela ali, que a empresa espera dela, a empresa contrata ela por características operacionais, um conhecimento técnico em uma determinada área, né? E muitas vezes ela se mantém naquela posição na mesma empresa ou do mesmo setor exatamente porque ela fica muito técnica ali, ela não é cobrada por relacionamento com o mercado, exceto nas áreas comerciais. Aí sim, esse vendedor, que é um nível operacional da empresa, ele é cobrado por relacionamento, então, geralmente, as pessoas ligadas à área comercial e marketing, elas têm uma ascensão mais rápida na organização, porque elas também têm mobilidade no mercado, né? Porque elas são cobradas pela própria empresa de fazer relacionamento com o mercado. Já as outras áreas operacionais, a pessoa se atém ao técnico. Mas quando esse operacional ele atinge um nível estratégico, até no tático isso não é cobrado dele, mas quando ele atinge um nível estratégico, a empresa espera dele 90% do que a empresa espera do nível estratégico, ou sei lá, estou falando aqui números aleatórios, mas a maior parte do que a empresa espera de um nível estratégico, de um CEO, de um diretor executivo, é relacionamento com o mercado, é abrir portas com stakeholders, é gerar parcerias estratégicas, é levar o nome da empresa em alto nível, né? Então, quando ele atinge aquela posição como CEO ou como diretor executivo, ele começa a ser cobrado. Mas o problema é que, para ele atingir aquilo ali também, as pessoas já têm que ver ele como uma pessoa estratégica, uma pessoa de alto nível de networking. Então, na minha opinião, não sei se você concorda, o networking é essencial para essa transversalidade que você teve, essa multidisciplinariedade que você teve,
é essencial e também para você atingir uma posição como as posições que você atingiu como CEO em várias organizações, né? Sim. Lúcio, vou te falar que eu acho que para mim, né, aí falando do Luiz, o que mais deu certo e me alavancou carreira, oportunidade, posições, projetos, foi assim, eu sou muito curioso, né, então sou um curioso por natureza de tentar entender tudo e perguntar o tempo inteiro. E a questão do networking, onde eu não fazia bem, mas eu fui tendo alguns, eu tive um chefe que foi meu mentor por muitos anos, me ensinar como é que você conecta, como é que você pergunta, onde é que você usa e tal, né? Então, esse nível de exposição faz toda a diferença para quem quer ter um novo cargo, uma nova carreira, uma nova empresa, né, e tal. Mas, assim, precisa se construir isso com autenticidade, né? Então, com grupos como o Open Mind, né, por exemplo. Ô Luiz, vamos fazer uma cronologia aqui, tá, né? Pelo menos a gente enumerar as empresas que você atuou em cargos de estratégico, né? Quais foram as últimas empresas aí que você atuou? Então, bom, PBG como diretor executivo, né? Eu estava em Manaus no grupo Bringel como CEO, que é uma holding com 13 negócios, 4 mil funcionários, 1 bilhão, né, de faturamento. Passei como diretor executivo no Demarest Advogados também, Grupo Paquetá no Sul, como diretor de CSC e de RH, o Santos, né, que é super transitório, ele acaba nem estando, né, no meu material, porque é muito, né, muito pontual. Fui diretor também do Grupo HNA aqui em São Paulo, né, de serviços, de gente de gestão, fui diretor do Cencosud, que é uma empresa chilena de supermercado aqui no Brasil, que opera lá no teu estado, né? É dona do Bretas. Ah, sim. Né? RH, então. Acho que assim, né? Algumas delas. E aonde eu não era C-level, mas eu tive um grande aprendizado, né? Nas minhas 2 primeiras empresas, na Asia Brown Boveri, né? Que é suíça e sueca. Então um aprendizado na parte de gente muito consistente, né? Foi uma escola, não só aqui como no mundo. E passei pela Cargill também, né, que foi uma bela escola também, na parte de gestão de pessoas. Legal. Pessoal, quem está entrando agora aí, nós estamos aqui conversando com o Luiz Eduardo Silveira. Ele é diretor executivo, CEO da VPBG, que é um grande escritório de advocacia. Ele também é membro do Open Mind, além de ser também um investidor em startup, é um conselheiro empresarial, né? Então eu quero também falar sobre isso, Luiz, sobre essa cauda longa, né? Acho que muitos dos que estão aqui nos ouvindo, eles identificam com isso, porque é a trajetória natural de uma pessoa, né? Ela começa a vida operacional, depois passa para um nível tático, depois para um nível estratégico, e quando chega aí, depois dos 40, 45 anos de idade, começa a pensar o que vai ser de mim depois do crachá, né? Mas isso você precisa construir antes desse momento chegar, que é a estratégia que a gente fala muito no Open Mind aí, da cauda longa, né? O que você também pode fazer com toda a experiência que você adquiriu nesses 25 anos aí de jornada, né, executiva. O que você tem feito, Luiz, em termos aí de cauda longa? Aí, como que você tem se preparado para esse pós-crachá? Sabe que aquele conceito mais convencional ou mais clássico, bom, eu vou ser executivo, depois eu vou estudar, né, vou fazer IBGC, enfim, né, qual a formação e vou para o conselho. Era o que eu também pensava. Aí ouvindo, né, o Dal Bosco aí no último ano e meio, né, o conceito, né, de cauda longa e tal, eu fiz a formação de conselheiro consultivo, não o de administração. Consegui fechar, né, sendo conselheiro consultivo de uma startup, tem um material que é para o varejo, que é bem legal, né, outro dia eu te conto.
E estou ativando dentro da minha networking quem é que está buscando mentoria, quem é que está buscando conselho, quem é que está buscando algum tipo de assessment, né, para a equipe, para a empresa, para justamente ter essa cauda longa, né, de produtos, né? Porque, cara, a gente vai estar com 85 anos, a gente vai estar com saúde, né? A longevidade produtiva, né? A longevidade, ela vai aumentar, né, como um todo, consequentemente aumenta a nossa entrega enquanto profissional e a gente, né, tem que pensar quantas carreiras eu vou ter na vida, né? Tem um sonho muito antigo que eu nunca fiz, que era ser chefe de cozinha. Então, não sei. De repente eu posso ser um chefe após os 55. Legal, né? eu gosto dessa jornada também. Eu acho isso bem interessante, né? E é algo diferente. A questão toda é o seguinte, que muitas vezes, né, eu não sei se, muito provavelmente, você é um executivo de sucesso, mas eu converso com executivos que são, digamos assim, C-levels, mais jovens. Estão começando a vida desse level que você começou há 15 anos atrás, estão começando agora. Então, existe uma dependência, eu acho que eu vou usar a expressão talvez mais forte, mas não sei se é bem a mais correta. Existe uma dependência de sobrevivência do salário, né, para que aquela pessoa pague suas contas e etc. Né? Então, a partir do momento que você cria essa independência, não, eu sou independente ao meu salário. Eu estou aqui porque eu quero estar. Eu me sinto feliz aqui trabalhando nessa empresa. Mas você constrói muitas vezes essa independência do seu CLT ou do seu contrato principal através dessa cauda longa que você falou aí, né? De conselheiro, mentor, né? Palestrante, escritor, algumas pessoas são empresário, investidor anjo, né? São coisas desse tipo. Que dica você poderia dar para essas pessoas, por exemplo, que estão hoje talvez com um único produto? A pessoa só é o CLT daquela empresa, ou a pessoa só tem um contrato ali, mas ela sabe que ela precisa expandir essa cauda longa. O que você poderia, pela sua experiência aí, trazer de informação para essas pessoas? Legal, ótima pergunta. O que funcionou para mim, né? Funcionou para mim construir um planejamento, né? Então, quando eu vou fazer a minha formação de conselheiro, com o Dal Bosco, falei com ele umas 2 vezes para a gente conseguir construir que material, né, eu vou usar como imagem para ser palestrante. O seu personal brand é muito importante. Né? Exatamente. Ativar na minha networking quem pode me conectar com empresas que precisam de algum projeto, de mentoria, de processos mais longos, enfim e tal. Então, assim, para mim funcionou desse jeito, né? Mas acho que assim, quanto mais novo você está, e muitas vezes no início de carreira você está com a tua cabeça só dentro da empresa que você tá, né, passa. E eu fiz muito isso, né? Tanto é que tem uma situação que é meio pitoresca na minha vida, mas não tão legal, que eu assisti o parto das minhas 2 filhas. Ixi. Eu estava viajando a trabalho, né? Então... Elas são gêmeas? Não, foram 2 situações? Duas. Uma de 12 e uma de 15. 2 pênaltis. 2 pênaltis, Uma... foi prematura, eu estava muito longe, a outra, né, foi 2 dias, eu estava em Salvador, não consegui chegar a tempo. Mas, voltando, eu acho que assim, identifiquem, acho que um consultor para branding vai ser importante, já buscar que tipo de formação você quer fazer, né, entender como que o mercado funciona, porque ser consultivo e não ser conselheiro de administração. Então, acho que essa dinâmica é muito bacana, porque assim, você vai ter que se identificar e construir o teu plano, né? E depois ter disciplina, né, no teu plano, né? Eu falo muito para as minhas filhas que disciplina anda ao lado de autoestima, né? Então, essas coisas, elas têm que acontecer, né? Se eu não tenho tanta disciplina, acho que eu tenho que avaliar como é que está o meu autoconhecimento. Ô, Luiz, então, a gente falou... Tem todo um... A gente falou de toda a sua experiência aqui, né? O esporte, a parte do agronegócio, tecnologia, varejo, e, poxa, ocupando grandes posições, trabalhando no norte, trabalhando no sul. Você é gaúcho, né? Por sinal. Sou gaúcho de Porto Alegre. Cara, acho que eu já morei em 6 estados, 6 ou 7. Então,
toda essa sua experiência, e você falou uma palavra aqui interessante, que é mentoria. Né? E a mentoria é a sua capacidade de desenvolver outras pessoas através da sua troca de conhecimento. Tem muita gente te assistindo aqui. Você está aberto à mentoria? E caso sim, qual o perfil que seria do seu mentee? Né? É assim que fala? do meu mentor. Cara, tô aberto com certeza absoluta. Eu acho que a contribuição que eu posso fazer tá muito em linha com o que você falou, né? Como a minha carreira ela passa por vários tipos de empresa, vários tipos de negócio. E eu tive vários momentos na minha carreira. Então, desde, sei lá, cara, eu iniciei como auxiliar de departamento pessoal júnior, até CCO. Então, você tem um caminho nisso e ele não é nada romântico, né? São poucas vezes. Então, assim, acho que o perfil para eu mentorar, acho que é a pessoa que tem muito claro o que ela quer fazer na carreira dela. Mas claro em que sentido? Não nos próximos 30 anos, mas eu quero ser CEO, né, por questões A, B e C, eu quero ser vice-presidente, eu quero morar fora do país. Porque isso foi muito que pautou a minha jornada, né? Então, com 15, 16 anos, eu decidi que eu queria ser executivo, sem nem saber o que era, mas eu queria, né? Porque eu lembro que no meu primeiro emprego, Lúcio, você tinha as estruturas eram auxiliar, assistente, analista, supervisor, coordenador, subgerente, gerente e diretor. Eu falei, puta, um dia eu quero ter essa sala também como diretor e tal, né? Então, meio que tracei um caminho ali para fazer essa estrada, né, até ser um C-Level. Né, cara? Ô Luiz, e eu vejo muita coisa. E você, eu acho que tem sim essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento, porque você, as pessoas vão conversar com quem já fez, né? Mas eu vejo que muitos executivos e até executivos C-Levels experientes, eles não fazem o planejamento da própria carreira. Não fazem até a ponto de chegar lá com 55 anos, com 60 anos e não se preparou para o momento de pendurar as chuteiras como executivo. E aí usando até essa alusão aí ao futebol, essa comparação aí com o futebol. E às vezes é até curioso, né? Porque a gente ouve casos, por exemplo, de atletas, jogadores de futebol, que eles se aposentam antes da gente, né? Por causa da questão física. Com 40 anos é no máximo. Aí eles já estão... O 40 anos do atleta seria os 60 anos do executivo. E eu não estou aqui com nenhuma situação de etarismo, tá, pessoal? É como o Luiz falou. A pessoa se aposentar como executivo não quer dizer que ela vai se aposentar produtivamente, porque ela ainda tem aí pelo menos mais uns 20, 30 anos, se ela tiver uma saúde em dia, para ela poder atuar. Mas como executivo, as empresas têm os programas de aposentadoria. E eu vejo isso que eu falei, executivos experientes que não se preparam para isso. Eu acho que as pessoas ficam tão ali focadas nas metas, nos resultados das organizações, que não pensam na própria carreira. Você acha que essa falta de planejamento da sua própria vida, né, da sua vida pessoal, pode afetar os resultados da sua empresa, da empresa onde você está? Se você leva uma vida executiva que não tem planejamento, você está sendo guiado ali pela maré, vamos dizer assim, pode afetar a sua vida também corporativa? Lúcio, interessante esse ponto, porque eu acho que assim, o executivo que está para se aposentar com 60 anos sempre na mesma empresa, acho que é uma equação que tem a ver com qual geração, com qual negócio, né, em qual empresa que ele está, né? Acho que a gente vê muitos executivos que ficaram em uma única empresa ou duas, 30 anos, e quando se aposentam, eles realmente não sabem o que fazer com a vida deles, né? Vou ficar aposentado, vou ser conselheiro, vou olhar para frente ou não. Essa semana eu estava até batendo um papo com uma amiga que é de uma grande empresa de hunting, né, de executivos, e ela estava dizendo que ela está assessorando um executivo que ficou 25 anos na mesma empresa e não sabe o que fazer agora.
se ele quer trabalhar, se ele quer se aposentar, se ele quer ser consultor. E o paralelo disso é aquilo, né, que você perguntou, se a falta de organização na vida pessoal pode afetar a minha vida enquanto executivo, as minhas entregas. Eu acho que uma parte sim, né? Porque se você é um exemplo, se você é um CFO, você não tem a tua vida financeira pessoal organizada, e você não tem cuidado com certas coisas, é muito provável que você replique esse comportamento no teu dia a dia. Mas assim, poder te afirmar se é sim ou não, eu acho que é muito complexo, né? Que eu já vi gente já tive chefes que eram executivos sensacionais, entrega, planejamento, equipe e tal, mas a vida pessoal do cara era um caos. Perdeu o casamento, separou, enfim, tal. Então, eu acho que não tem só um desenho dentro dessa situação, né? Tem a ver muito com o contexto de família, autoconhecimento. Então acho que é um pouquinho mais complexo. Eu também não acho que... né? É importante eu deixar claro aqui a minha visão. A pessoa trabalhar numa empresa durante 30 anos e se aposentar lá, para mim, eu acho isso extremamente louvável, né? Realmente é admirável a construção de uma bela carreira com resultados, com entrega. O que nós estamos falando aqui é quando você, na sua cabeça, você quer continuar produzindo, né? Mas existem essas regras de aposentadoria por idade nas empresas e você não se planeja para... Então, como eu vou continuar? Onde eu vou continuar? Com quem eu vou continuar? E eu vejo que essas trocas, como essa que está acontecendo aqui agora, a nossa audiência que acompanha aqui os episódios do Open Mind Talks, como eu disse, já nessa mesa aqui nos estúdios da Crosshost, já passaram vários executivos experientes e colocaram a sua visão. Então, o que nós estamos provocando aqui para você que está acompanhando esse episódio é o significado do nosso nome, é a tradução do nosso nome. Open Mind, mente aberta. Ou nós queremos abrir a sua mente para coisas que no dia a dia a gente fica tão mergulhado no trabalho, tão mergulhado nas nossas obrigações e nas nossas metas, que a gente esquece de parar para pensar nisso. E isso é muito comum. Além de ter também, Luiz, e eu queria te ouvir, essa questão de a solidão, muitas vezes, da cadeira do CEO, né? Que você, por vezes, não tem com quem trocar as suas dores, as suas preocupações, tanto pessoais quanto profissionais. Porque o seu nível estratégico, ele está acima, muitas vezes, de coisas que podem ser abertas e compartilhadas, que provocariam ansiedade, estresse nos demais níveis da empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, você guardar isso para você como CEO, como diretor executivo, só para você, sem compartilhar com ninguém, sem discutir com ninguém, também te provoca estresse e ansiedade. Como é que você lida com essa solidão da cadeira de um CEO? Lúcio, sem dúvida nenhuma. Quanto mais você sobe, mais sozinho você fica, né? E seja com tomada de decisão, seja com análises de case, seja para você conseguir ter uma pauta com a própria família fundadora ou com sócios, né? No começo, para mim, foi bem difícil, né? Porque assim, você não tinha com quem estar dividindo, né? Quais os principais problemas teus, né? E da empresa. Mas ao longo do tempo, eu fui construindo e usando algumas ferramentas, né? Então, de usar um mentor, né? Eu tenho uma pessoa, né, que foi meu CEO, que ele me mentora, a gente bate um papo aí uma vez por mês, ou eu tenho uma coisa muito mais pontual, né? Eu falo com ele. Eu tenho uma outra mentora que não é uma mentora espiritual, mas é uma mentora mais, né, de mente, né? Então que ela também me ajuda em nível de ansiedade, nível de estresse e tal.
E o que me acalma na cadeira de CEO, né? Então, assim, eu sou um cara extremamente disciplinado, extremamente organizado na construção, né, de projetos, né? Então, eu tenho todo um framework que eu uso para estabelecer os projetos e as entregas da companhia, com um drive mais apertado, né, a cada quarter, além do anual. E isso me dá todo o subsídio para eu construir material para pauta de conselho, né, desdobrar, né, nas minhas equipes e tal. Então, eu vou fazendo esse balance entre o mentor, entre a minha terapeuta. Eu pratico esporte todos os dias, né, minha válvula de escape também. Então, corro, jogo beach tênis, faço musculação, ando de skate. Ó, que legal, hein? Aprendi há 4 anos, né? Já quase quebrei o pulso, já meio que quebrei um dente, mas é um esporte bom, indico. Então, assim, você tentar achar dentro dos teus mecanismos essas coisas que te deem um balance, eu acho que é importante. E que vai acabar sendo muito pessoal também, né? Então, os meus, eles funcionam dessa forma. Bom, pessoal, eu queria, mais uma vez aí para quem está entrando agora, dar as boas-vindas aqui ao Open Mind Talks. Nós estamos aqui com Luiz Eduardo Silveira, ele é diretor executivo da VPBG, Vela Pugliese, Buozzi Guidoni Advogados, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Ele está contando aqui para nós a experiência dele e compartilhando aqui alguns desafios que são comuns a você que está assistindo, você que é diretor, presidente de grandes empresas. Se você quer ter também acesso a outros executivos como o Luiz, ter acesso a mentorias, a oportunidades de compartilhamento, de benchmarking, de networking em alto nível, você precisa conhecer o Open Mind. Eu convido a você a entrar no nosso site openmindbrasil.com e lá você vai ter informações aí de como se tornar um Open Minder. Se você é diretor-presidente de grandes empresas, tem o perfil exigido aí pelo Open Mind, você será muito bem-vindo na nossa rede, que hoje são mais de 700 diretores e presidentes interagindo numa plataforma própria, com gerentes de relacionamento, com eventos diários, presenciais, online, enfim, uma dinâmica muito interessante. E eu queria aqui também fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, os nossos parceiros. Quero fazer um agradecimento a TOTUS, a VTEX, a VPBG, ao Fogo de Chão, a Elastic, a Tableau Salesforce, a Concept Blindagens, dentre outros grandes parceiros nossos, a Cadmus também, a Cadmus Soluções em Tecnologia, todos os nossos importantes parceiros que também ajudam a desenvolver eventos de alto nível, a fazer esse podcast aqui, e aos estúdios da Crosshost, ao Jailton, ao Bruno Galamba, ao Henrique, que está aqui também comandando aqui a ilha aqui de filmagem. Então, recomendo vocês também a conhecerem a estrutura da Crosshost. Mas já que você, Luiz, atua num grande escritório de advocacia, né, e tem tudo a ver com governança, nós falamos aqui, conselhos empresariais têm a ver com governança, como que você utiliza as boas práticas de gestão e governança no seu dia a dia? Tá. Vou até voltar um pouquinho, Lúcio, fazendo já acho que uns 10 anos, eu desenvolvi um framework que ele tem alguns pilares lá, pessoas, processos, gestão e tecnologia, e eu tenho implantado ele nessas últimas empresas. Então, eu amarro o que está alinhado aí entre conselho, business plan, mapa estratégico, monta as entregas por áreas e tal, e depois ele te dá uma continuidade, né, para fazer mensalmente o que eu chamo que é uma reunião de resultado. Então, você envolve todos os gestores, todas as áreas, isso é transacional, você vai ter todo mundo com seus dashboards, e nessa pauta que ela é mensal, você faz uma calibração, uma recalibração com as entregas que vão acontecendo, né? Então, isso tem dado certo para mim, em vários negócios, em vários estados, e com vários business e com boas entregas, né? E no VPBG, como você perguntou agora,
eu implantei também dentro dessa mesma metodologia. A gente já está com alguns bons resultados aí. E até posso falar que na semana passada nós fomos certificados com a GPTW, né? Um dos maiores escritórios de advocacia para se trabalhar. Isso já também parte dentro desse nosso projeto, onde eu tenho, né, a minha equipe. Sem as minhas equipes eu não me entrego nada, então tenho todos os meus gestores, né, que estão lá, a Vanessa, que tu conhece, né, um pouquinho dela e tal. E eu acho que esta amarração do que fazer, do como fazer, com quem fazer e todo mundo sendo empoderado, te dá uma capacidade de tração muito maior. Ô Luiz, nós recentemente, aí falando de governança, nós entendemos que o próximo passo na carreira de um executivo é o conselho empresarial, né? São as empresas aí que implantam governança na sua organização, visando aí boas práticas, visando melhorar a sua imagem perante ao mercado. Como que você tem visto esse movimento em empresas familiares? Você acha que isso está se tornando algo realmente visível, de que as empresas estão se conscientizando da importância de implantar governança nas suas organizações? Sim. Lúcio, eu acho que o pós-Americanas acabou dando uma movimentada no mercado, né, de uma forma, acho que até muito positiva, tanto, né, na questão da formação de conselhos. Eu acho que vai se caminhar mais para conselhos consultivos, eu acho que menos conselhos administrativos, mas as empresas familiares, elas vão ter que caminhar nesse sentido, até sobre uma questão de buscar parceiro, buscar recurso, quem sabe estruturar uma venda ou garantir algumas coisas dentro da própria companhia, né? Porque se nós formos olhar o ESG, ESG está sendo considerada a quinta revolução industrial, né? Então, meio ambiente, social e governamental. Então, as empresas têm que, na minha visão, tem que olhar e implantar um framework a partir do ESG. Então, os conselhos consultivos, eles vão fazer todo o sentido, né? Acho que menos administrativos por toda uma questão de risco para o conselheiro, isso é uma opinião super pessoal, né? Mais uma vez, depois do advento de Americanas, mas acho que o caminho, ele existe. Eu acho que, assim, você ter uma cadeira de conselho ou não vai voltar em linha com o teu networking, com a tua conexão com o mercado A, B ou C e tal, mas assim, eu acho que hoje, eu imagino que a formação de conselheiros consultivos ainda deve estar menor do que a demanda. E se olharmos o conselheiro de administração, você tem mais gente formada do que demanda. Então, acho que, né, o consultivo, ele tem esse caminho e essa possibilidade, né? E no curto e médio prazo. E também, alinhado a isso que você está falando, né, que são, você mencionou aí não sei se eu posso dizer, uma crise, né, que foi provocada aí pelo momento da Americanas, que refletiu em todo o setor do retail no mercado, mas a gente também está vivendo uma crise pós-pandemia, uma crise global também, né? Uma crise financeira, uma crise econômica muito forte, provocada aí pela guerra, provocada por tudo que a gente vem vendo, e isso promove uma onda de recuperações judiciais acontecendo no Brasil. Você está hoje à frente de um grande escritório de advocacia, que é a VPBG. Como que você tem visto esse movimento de recuperações judiciais nesse momento? As recuperações que estão acontecendo, na sua visão, elas estão sendo bem sucedidas, bem assessoradas? Como que você contextualiza esse momento? Tá.
Lúcio, quantitativamente é saber o número e saber o que deu certo, né, o que deu errado, é até um pouquinho, né, mais complexo, mas assim, eu estava lendo um artigo do Salib, né, enfim, ele acho que nos últimos 23 anos nunca, né, haviam acontecido tantas RJs num período tão curto aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Até porque você tem um pouco dessa questão de crise que ela é mundial, você tem a questão, né, de liquidez e tal. Eu participei ativamente de um RJ, de uma empresa que eu passei, uma empresa extremamente grande, né, quase 2 bilhões de faturamento e tal. Aquele RJ não deu tão certo por questões de decisões do negócio antes da RJ. Eu acho que dependendo do parceiro que é escolhido, a empresa, o momento que ela faz, eu acho que o percentual de dar certo acaba sendo muito maior. Mas, assim, tem coisa que você tem uma questão de time, de parceiro, de documentação, enfim, que é muito mais complexo dentro dessa equação do que só entender se vai dar certo e por que deu certo. Legal. E só para a gente chegando aqui à reta final, né, do nosso podcast, passa rápido essa nossa conversa, o papo quando é bom. Eu queria entrar agora num assunto mais pessoal, né, que é a questão da saúde. Até porque nós temos aqui um parceiro no Open Mind, né, que é um patrocinador, um parceiro nosso, que é o Laboratório Hermes Pardini. Quero também agradecer aqui a todo o time do Laboratório Hermes Pardini, conduzido aí pelo Alessandro Ferreira, que é o vice-presidente lá, membro do Open Mind, grande apoiador aí do Open Mind, né? A Andrea também, que faz parte aí do grupo Pardini, mas nós, através do Pardini, a gente promove a questão da saúde dentro da nossa rede. Saúde física, saúde mental. Nós falamos aqui sobre saúde mental, você falou aí como lida com essa questão da pressão da cadeira executiva, né? E muitas vezes essa solidão, e você tem os seus mentores, que você faz todo esse trabalho aí. E também você falou sobre a questão do esporte, né? Mas nós que chegamos aí, ultrapassamos a barreira dos 40 anos, cada vez mais a gente tem que se preocupar em, como diz no popular, azeitar a máquina, porque nós queremos aí produzir até os 85 anos. Você é um cara que se cuida, você é um cara que se preocupa com a sua alimentação, o seu check-up está em dia, como é que é isso, essa relação aí com uma das bolinhas importantes aí que a gente tem que equilibrar na vida, que é a questão da saúde. Tá. Não, Lúcio, eu sempre olhei muito a saúde, né? Eu sou filho de enfermeira e sou meio hipocondríaco. Então, cara, estou sempre me cuidando. Fazer, acho que com uns 15 anos, um pouquinho mais ou menos, né? Eu faço um check-up completo todos os anos. Né? Eu tento me alimentar bem de segunda a sexta-feira, porque no final de semana tem que comer churrasco, feijoada, essas coisas. Né? Gaúcho, é um bom gaúcho. E o churrasco com a gordura. Esporte também eu faço há bastante tempo, né? Então, assim, sempre foi uma válvula de escape. Então, eu corri muitos anos, maratona, meia maratona. Quando eu ainda morava no Sul, joguei squash muito tempo, ranqueei estadual. Então, o esporte para mim ele é um pilar muito, muito importante, né, da minha vida. Até eu faço esporte praticamente todos os dias, né? Então, assim, eu acho que este equilíbrio, cara, entre o físico, mental, família, né, alma, né, ou espírito, como você queira, então, eu acho que ele é importante e cada um tem que construir a forma que funciona o seu. Mas tem que olhar um pouquinho de cada um deles, na minha visão, porque senão você fica em desequilíbrio, sabe? Uma cadeira tem 4 pés, né? Então, se você tira um, o outro está mais curto ou não, então, acho que saúde, família e tal. Então, você tem que estar olhando isso de uma maneira muito, muito intensa. E dentro da organização hoje, como vocês lidam com esse aspecto aí, principalmente da saúde mental, né? Que hoje a gente sabe que o home office,
ele afetou bastante as pessoas, porque mexeu com o status quo delas, mexeu com a zona de conforto que era fazer sempre do mesmo jeito, e agora as pessoas têm rotinas diferentes, talvez apesar de estarem trabalhando de casa, trabalham muito mais, né? Como que é a sua preocupação aí como gestor aí com a saúde das pessoas as quais você lidera? Tá. Hoje lá no escritório o home office é uma coisa super presente, né? Então as pessoas elas que decidem quando vão, quando não vão, alinham com seus gestores, né, ou com as suas equipes. A gente, na sequência de certificar o GPTW, a gente está falando com algumas consultorias sobre saúde mental. Então, a gente quer ver se vai usar alguma metodologia, a gente vai fazer algum tipo de avaliação, né? Então, este ponto está presente. Tivemos uma reunião no escritório ontem, né, com um possível fornecedor. E é uma coisa que inclusive está no planejamento de pessoas, né? Então, saúde mental das equipes. Mas a minha preocupação é saber como eu estou, né? E aí, bom, sei aonde estou, então eu vou traçar para onde eu vou. Então, a gente está nesse momento de definir que parceiro vai estar me falando Já isso. tem uma indicação aqui para você. Te recomendo conversar com o Rui, que é o CEO lá da Zen Club, né, que legal. Também tem uma grande embaixadora dentro do Open Mind, que é a Isabela Camargo, que você conheceu, né? Então aqui fica a minha dica aí para você e para todos que estão acompanhando aí também a Zen Club como uma grande plataforma aí ligada à saúde mental, à teleterapia, tem algumas soluções aí bem legais. Sensacional, eu vou querer conhecer, sim. Mas, ô Luiz, queria agora, na nossa finalzinho aqui, passar a palavra para você, para uma mensagem final aqui para a nossa audiência de diretores e presidentes que estão aqui, né? Todos vocês aí que compartilharam, quero também agradecer, que colocaram mensagens para mim, para o Luiz. O Luiz também, ao final aqui, ele vai dar uma olhada em tudo que foi postado e tenho certeza que vai responder com o maior carinho, né? Mas eu passo a palavra para você aí para as suas considerações finais aqui do nosso episódio do Open Mind Talks. Tá bem. Bom, cara, muito obrigado, Lúcio Neto, está aqui contigo. É uma coisa que eu já queria ter feito há bastante tempo, né? Então, como tu falou, nós nos conhecemos pelo Open Mind e nos tornamos amigos, né? Isso é recíproco e importante. Quero agradecer para todo mundo, né? Quem escutou, quem bateu, né? Quem prestou atenção, e eu fico super disponível para poder fazer qualquer tipo de contato, poder contribuir com a pessoa, com a empresa, enfim. Então, essa é uma ideia do Open Mind, né? Essa ampla conexão, essa ampla ajuda. E, né, falar que isso, né, um pouco do que eu falei que deu certo para mim, às vezes para uma pessoa pode ser que seja de uma outra forma ou não. Então, por favor, me acessem para a gente poder falar mais sobre carreira, consultoria, família, saúde e tal. Eu acho que essa coisa de poder falar de tudo, né, o tempo inteiro é o que nos dá uma capacidade maior de conexão, e conexão é de qualidade, além do network, né, de qualidade, que é o caso do Open Mind. Gente, muito obrigado. Uma ótima quarta-feira a todos aí. Pessoal, obrigado a todos aí pela audiência de vocês. Quero mais uma vez aí convidar vocês a nos seguirem aí no LinkedIn, em todas as outras plataformas, no Instagram, no YouTube, enfim, estamos sempre compartilhando conhecimento. E se você é um diretor ou presidente de empresa e quer saber mais sobre o Open Mind, acesse o nosso site, openmindbrasil.com. Vai ser um prazer aí a gente se conectar. Um grande abraço a todos e muito obrigado aqui aos estúdios Crosshost e ao Henrique, que nos ajudou aqui nessa transmissão. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.